Então baixa a cabeça, fecha os olhos mais um instante, rapidinho. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra, não só num lugar físico, Senhor, mas principalmente em nossos corações, conduzindo, Senhor, as nossas mentes cativas a Ti nesse instante, que a gente esteja preparado para receber aquilo que o Senhor tem para transbordar em nós, Pai. Que haja cura, libertação, conversão, transformação, mas não permita que teus filhos saiam daqui da mesma forma que entraram, Pai. Que cada semente lançada aqui desse altar venha encontrar um solo fértil no coração dos teus filhos e assim frutificar a 30, 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus, desde já eu repreendo todo espírito contrário teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos, bate em retirada agora em nome de Jesus. E pela tua misericórdia nós clamamos, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E o tema da mensagem de hoje é vivendo com os olhos na eternidade, amém? Porque a gente vive num mundo difícil, cheio de pancadaria, tribulação, loucura. E se os nossos olhos não estiverem focados na eternidade, a gente acaba ficando para trás aqui, né? Quem já viu aquele filme Deixados para Trás? Né? Tem até uma regravação dele com o Nicolas Cage, né? Quando eu me converti, era um monte de filme assim, e daqueles filmes cult mesmo, das antigas, né? Gravado. Aí há pouco tempo não, também já tem um tempo. Aí fizeram uma versão suprimida, hollywoodiana, com o Nicolas Cage, que ficou legal pra caramba. Vocês viram? Mas eu prefiro os outros porque são mais completinhos, né? Mas esse é bom que atingiu mais pessoas com a mensagem de Jesus. Amém? Então, para entender um pouco melhor sobre o que eu vou falar aqui hoje, abram a palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Quem for achando, dá um eita glória aí, bem pentecostal. Se você não tiver Bíblia, pega... Não, hoje não tem carona na telinha, porque não tem gente lá. Mas se você não estiver achando aí na tua Bíblia, abre em qualquer lugar, faz aquela cara de que já achou, né? Mas fala assim, meu Deus! Ainda bem que tem mais eita glória do que meu Deus. 1 Coríntios, 2 Coríntios, quer dizer, 5:1. Capítulo 5, versículo 1. Achou? Então vamos lá. Diz assim, estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto estivermos morando nessa tenda, gememos, almejando ser revestidos da nossa morada celestial, porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa, porque enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e concedeu-nos o Espírito como plena garantia do que está por vir. Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que enquanto presentes nesse corpo, estamos distantes do Senhor, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Por isso, temos a ambição de lhe sermos agradáveis, quer estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos. Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Amém? Sempre que eu leio essa passagem, eu lembro daquele filme Livro de Eli. Quem já viu? Então não vou falar, quase todo mundo vou falar, que senão vou dar spoiler, né? Mas o filme é muito bom, a mensagem é forte. Né? Não sei se você vai ver, mas spoiler é sempre ruim, né? Então, hoje, eu quero te convidar a mergulhar nessa palavra que nos ensina a viver com os olhos na eternidade, que nos ensina a viver a vida aqui, mas sempre focando naquilo que é eterno. O apóstolo Paulo, que escreveu essa epístola, ele nos dá uma visão sobre a vida cristã e a nossa esperança no céu. Porque
A vida daquele que crê em Cristo deve ser com a esperança sempre no alto. E Paulo, ele compara o nosso corpo com uma tenda passageira e nos lembra que a verdadeira morada, ela é eterna e preparada por Deus. E aí quando ele vem e compara o nosso corpo com essa tenda passageira, ele está mostrando, cara, o tempo aqui, né? Tem outra passagem que diz que a nossa vida é como um fôlego. Isso aqui passa muito rápido. Eu comecei falando sobre isso, né? A vida passa muito rápido. A gente está com o nosso filho no colo. Daqui a algum tempo a gente já virou avô. E é muito rápido. A vida não volta. A gente vive em um mundo cheio de desafios, dores, incertezas. Só que essa passagem, ela nos convida a viver pela fé, sabendo que há algo muito maior nos esperando, porque a nossa vida não está limitada a esse plano físico aqui que a gente contempla com os nossos olhos. Então hoje eu quero trazer uma mensagem profética para te fortalecer e te lembrar que a tua casa não é aqui, a nossa casa não é aqui. Nós fomos chamados a viver com um propósito eterno, que não se limita àquilo que a gente contempla com os nossos olhos. E aí quando ele fala no versículo 1, né? Estamos certos de que esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Paulo, ele usa a palavra aqui, que em algumas versões ela é traduzida como tabernáculo. E nessa versão King James, que eu gosto muito de ler, porque ela já vem trazendo geralmente o sentido original da palavra, ela já meio que, né, ela traduz de uma forma mais exata, vamos dizer assim, ela não joga uma palavra, e que muitas traduções é uma palavra que requer você buscar qual é a raiz e o contexto da época para entender, para trazer para hoje, né? E a palavra usada aqui é uma palavra grega que é skenos, que significa literalmente uma tenda temporária, uma habitação temporária. E isso nos mostra que esse corpo, nessa vida terrena, ela é apenas algo passageiro. Assim como os israelitas, eles viviam em tendas no deserto, nós estamos apenas de passagem por esse mundo. A gente não está aqui para construir coisas só para a gente, porque um dia isso tudo vai acabar. Um dia, tudo isso que a gente está vendo não vai existir mais, não vai fazer mais sentido nenhum. É o que eu vivo falando aqui, eu já falei, volta e meia, eu repito, né? Quando a gente vai num cemitério, quando a gente vai num velório, num enterro, que, né, tem gente que não gosta, já começa já até se benzer, e a gente vê a data de nascimento, um risquinho, a data de falecimento. Aquele risquinho ele tem muito mais valor do que a data de nascimento e a data de falecimento, porque é o legado que a pessoa deixou. É aquilo que representa a vida da pessoa. E será que a nossa vida tem representado um legado de eternidade? Será que as nossas escolhas, as nossas decisões estão apontando para a eternidade? Paulo, ao usar essa metáfora da tenda, ele nos convida a enxergar a vida sob uma perspectiva diferente da que estamos acostumados a olhar. A imagem de um tabernáculo temporário, ele foi escolhido, não foi por acaso, porque no Antigo Testamento o tabernáculo era a morada provisória da presença de Deus entre o povo de Israel. O tabernáculo era a morada provisória da presença de Deus no meio do povo. Então, quando ele usa essa metáfora, ele está querendo alcançar o coração do povo de uma forma eficaz. Ela simbolizava algo sagrado, o tabernáculo, só que era transitório. Não era algo que fosse durar para sempre, pois um dia aquele tabernáculo daria lugar ao templo, uma estrutura que seria mais permanente. E hoje não existe mais também, né? Foi destruído. Então, da mesma forma, o nosso corpo é apenas uma morada temporária que um dia vai ser substituído por algo que é eterno e glorioso. A mensagem que Paulo transmite aqui não é de desânimo, mas é de esperança. Ele não está dizendo que a nossa vida terrena não tem valor, ele não está dizendo que tudo que a gente vive aqui não serve para nada, não é isso, mas que ela não é o nosso destino final. Essa vida que estamos vivendo aqui não é o destino final daquilo que buscamos. Jesus, ele reforçou esse mesmo conceito quando declarou: na casa do meu pai há muitos aposentos.
Se não fosse assim, eu teria dito a vós, portanto, vou preparar-vos lugar. João 14:2. Jesus, ele falou isso. Ou seja, existe um lar eterno já preparado para nós, que é muito, muito, muito melhor do que tudo que a gente conhece aqui. Só que será que a nossa vida é apontada para essa realidade? Será que tudo que a gente faz aqui aponta para essa verdade? Se a gente parar para refletir, a gente percebe que tudo nesse mundo é passageiro. O tempo desgasta tudo, não importa o que for. A nossa força, os nossos sonhos, os nossos planos, tudo são passageiros. Será que o sonho que você tem hoje é o mesmo que você tinha 10 anos atrás? Alguns você já conquistou, outros já até mudaram, não fazem mais sentido. Os planos que você fez há 20 anos atrás, será que fazem sentido hoje? A gente vive em corpos sujeitos à dor, à doença e ao cansaço. Só que Paulo ele nos lembra que isso é apenas temporário. É apenas temporário. Um dia a gente vai trocar essa tenda frágil que é o nosso corpo por um edifício eterno, edificado pelo próprio Deus. Olha que maravilha. E muitas vezes a gente enfrenta momentos em que a gente sente que está tudo ruindo, que está tudo indo por água abaixo. As dificuldades da vida nos fazem questionar o propósito de tudo. Às vezes a gente passa por cada loucura que a gente não imaginava. E a gente fala, cara, por quê? No entanto, quando a gente compreende que essa existência é apenas uma passagem, é apenas um tempo, um período, a nossa perspectiva muda completamente. A gente não vive apenas para o mundo, mas para aquilo que está por vir. Ou deveríamos viver assim. A fé, ela nos ensina a enxergar além do agora e nos firma na promessa de que as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Está lá em 2 Coríntios 4,17. Será que a gente tem vivido para a eternidade? Eu sempre falo, eu acho que eu vou falar a minha vida inteira e todo mundo que está aqui há muito tempo vai sempre... Pô, lá vai o pastor falar de novo. Cara, um dos melhores livros que eu já li na minha vida é Movido pela Eternidade. Mudou completamente a minha perspectiva de vida e de eternidade. Tanto é que eu sempre gostei de falar de Jesus para as pessoas. Hoje, eu falo mais. Eu não perco uma oportunidade. O cristão, ele não vive com raízes na terra, mas com os olhos no céu. É isso que a gente tem que entender. A gente não vive criando raízes nisso que é passageiro. Então não se prenda àquilo que é passageiro. As dores, as perdas e as dificuldades, elas não vão definir o seu destino. E Deus ele já preparou para você um futuro glorioso na presença dele. O seu lar não é aqui, mas é com Deus na eternidade. É isso que você precisa entender. Aí chega no versículo 5, Paulo fala, ora, foi Deus mesmo quem me preparou para isso e concedeu-nos o Espírito como plena garantia do que está por vir. A presença do Espírito Santo em nós não é apenas um conforto emocional ou apenas uma sensação espiritual passageira, mas é a garantia divina de que a gente pertence ao reino de Deus. Porque muitos acham assim, o Espírito Santo é um sentimento. Não é algo emocional, não é sentimental. Quando Paulo ele usa o termo grego, arrabon, ele está se referindo a um conceito bem conhecido naquele comércio na época. Né? Era uma palavra que ela tinha um sentido comercial para os comerciantes daquela época, que essa palavra ela quer dizer um pagamento inicial que assegura a compra de algo. Sabe quando você dá um calção para segurar? Eu vou querer ficar com essa casa. Vou te passar um cheque de tanto para te segurar. Cheque, né? Coisa de velho. Ninguém mais usa cheque, né? Vou te fazer um pix de tanto. Né? E aí você vai segurar. Era como se fosse isso. Era um compromisso inquebrável. Eu te dei um arrabão aqui, cara. Então segura a onda aí que agora esse negócio é meu. Em outras palavras, o Espírito Santo é como um sinal antecipado do céu dentro de nós.
É uma prova de que a nossa herança eterna, ela já foi determinada por Deus. E essa ideia, ela está profundamente ligada com aquilo que Jesus prometeu antes de subir aos céus, quando ele fala o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Em algumas versões, a palavra advogado está traduzida como consolador, né? Ele vos dará outro consolador. Só que a palavra aqui seria melhor traduzida como advogado mesmo, que é aquele que nos garante, né? É aquele que pleiteia por nós, é aquele que é, como é que se diz? É a garantia de que temos um lugar eterno. Então o Espírito Santo, ele não é apenas um visitante, ele é uma presença permanente, nos guiando, nos ensinando e nos lembrando que a nossa verdadeira pátria, ela não é aqui, mas ela é no céu. Então quando perguntaram para você, você conhece extraterrestre? Você acredita? Acredito, sou eu. Né? Nossa pátria não é aqui, eu sou cidadão dos céus, então eu sou um extraterrestre. Se a gente olhar ao nosso redor, a gente vai ver o mundo constantemente, que ele tenta nos fazer esquecer de quem somos em Deus. Ele tenta apedrejar a nossa mente, colocando em nós uma cultura que nos afasta da cultura dos céus. As dificuldades, as tentações e até mesmo as nossas próprias falhas podem nos fazer duvidar da nossa identidade espiritual em Cristo. Só que a presença do Espírito Santo dentro de nós nos lembra diariamente que a gente pertence ao Pai e que há algo maior reservado para cada um de nós. Sabe aqueles momentos em que a gente sente a paz de Deus em meio ao caos? Quem já viu isso? Quebrando as coisas, uma loucura, meu irmão. Tu olha assim e parece que tem uma paz, meu irmão. Tu fala assim, cara, que coisa maravilhosa. Ou aquela direção clara em oração, quando a gente precisa tomar uma decisão. Quem também já viveu isso? Você precisa tomar uma decisão e você vai, ora, e parece que uma voz surge no teu coração, no teu ouvido, que tu fala, caraca, é isso! E aquilo te traz uma paz. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo testificando que a gente não é órfão espiritual. Somos filhos selados por um penhor divino. É o Arramon, foi a garantia. E a nossa herança, ela está guardada em Deus. A presença do Espírito Santo em você não é uma emoção, é um contrato divino garantindo a sua eternidade. Deus, ele fez isso por nós. Ele selou o contrato, ele deu a garantia de que a nossa casa está preparada. Então não tema, porque o Espírito Santo de Deus está em você. Ainda que o mundo tente te confundir, a presença de Deus dentro de você é a prova de que você já faz parte do reino de Deus. Então permaneça, fica firme, porque a herança que Deus prometeu, ela está garantida já, meu querido. Não tem para onde fugir, cara. Só permaneça, fique firme, olhe para os céus e viva para a eternidade. Viver para a eternidade é construir um legado nessa terra. Não é você viver de qualquer forma aqui, eu vou para o céu mesmo, então que se exploda tudo. Não. Você construir um legado, onde as pessoas, quando o dia que você tiver partido dessa para melhor, as pessoas vão lembrar com saudade, vão ter boas lembranças de bons ensinamentos, de coisas que vêm da sabedoria divina. E aí vem, no versículo 6 e 7 fala assim: portanto andamos sempre confiantes, cientes de que, enquanto presentes nesse corpo, estamos distantes do Senhor, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. E aí quando eu lembro do filme, né? Porque o cara, né? Não pode falar. Livro de Eli. A vida cristã é um chamado para enxergar além do natural. É para caminhar na certeza daquilo que ainda não se manifestou. Quando Paulo ele declara que a gente vive por fé e não por aquilo que a gente vê, ele nos desafia a trocar a lógica humana pela confiança absoluta em Deus. É um desafio. Às vezes, cara, Deus nos direciona a fazer algo que não faz sentido algum aos olhos humanos. Você vai olhar e vai falar: meu Deus. Eu já contei uma história aqui de uma vez que... Deixa eu falar, não vou.
Eu falei uma vez eu estava dia de folga, com a patroa, caminhando ali na Orla Bardot e tal, né? E de repente eu vejo uma movimentação estranha no pier. Aí parecia que já estavam tirando um animal de dentro da água, mas eu olhei, só que aquilo me chamou a atenção, sabe? Na hora já, a guarda municipal fechou o pier, aí parou uma ambulância, os caras correndo, e aí eu vi que era uma pessoa sendo reanimada no chão. Ela estava dentro de um barco, não tiraram dentro da água, o barco era baixinho, puxaram ela para dentro e estavam reanimando, era um senhor. Ele estava participando de uma regata de uma universidade aí que estava tendo, alguma coisa assim, passou mal, teve um mal súbito, infartou e estava ali morrendo. E aí Deus falou, vai lá e profetiza cura na vida dele. Eu falei, meu Deus, que doideira é essa? Aí eu falei, meu amor, segura aí que eu vou lá, Deus tá mandando, né? Eu só queria ficar quietinho, era meu dia de folga. Mas com Deus não tem um dia de folga, meu irmão, porque Deus é Deus de 24 horas por dia. E se você recebe, Ele quer te usar. E aí eu passei, né, já orando em línguas assim, pai, e falando, cara, Senhor, parecia aqueles cara maluco mesmo. Que aí o guarda municipal me viu, ele não tava deixando passar ninguém, mas ele até abriu para eu passar, meu. Aí eu falei, caraca, vamos embora. Aí nego fazendo, aí eu não queria atrapalhar o trabalho da galera, então eu botei a mão no tornozelo do cara e comecei a orar. Profetizar vida, cura, falar de Jesus e tal, e tudo que Deus ia me falando para falar, eu estava falando. E aí o cara reanimava e morria, reanimava, morria, reanimava, morria. Aí até que o cara morreu. Pô, pastor, eu achei que você ia contar a história de vitória, mas foi uma história de vitória. Eu saí de lá pesado na hora, triste, falando, pô Deus, você me tirou do meu passeio, para sair daqui frustrado, pesado, porque o cara morreu. O Senhor me mandou ir lá orar, eu fui reclamar com Deus, o Senhor me mandou orar lá, para aquele cara ter vida, para ele ser curado. Aí Deus só falou que assim, a cura que eu queria, ele teve. Ele teve cura para a eternidade. A gente espera muitas coisas da terra. Seria maravilhoso para a família dele permanecer vivo? Sim, mas talvez ele precisasse ouvir algo que eu proferi ali que eu nem lembro, que trouxesse a lembrança de quem ele era em Deus, e assim ele tomar posse da eternidade na vida dele. Vocês estão entendendo? Só que a gente tem a visão muito limitada, e eu fui brigar com Deus, eu falei, Deus, tu me tirou da minha folga, parecia até Jonas, né? Tu me tirou da minha folga para ir lá e orar para um cara, para o cara morrer, para que isso? Pô, sair de lá pesado, porque a gente vê uma situação dessa, a gente não vê a gente morrendo todo dia. Eu não sou médico, não sou bombeiro, não sou, né? Então a gente fica triste. Só que Deus ele nos desafia a trocar a lógica humana pela confiança absoluta nele. O contexto histórico aqui dessa passagem, essa verdade, era essencial para aqueles primeiros cristãos, porque eles estavam enfrentando perseguições, dificuldades extremas. Então, se eles focassem naquilo que eles estavam vivendo, eles iam desistir, eles iam abandonar a fé, eles não viam segurança ou estabilidade no presente, mas eles confiavam na promessa de que o reino inabalável os aguardava. Está lá em Hebreus 12, 28. Agora, essa mesma realidade, ela se aplica a nós hoje. O mundo, ele nos ensina a depender daquilo que é palpável, a confiar apenas naquilo que a gente pode controlar, que é muito mais fácil quando a gente pode controlar a situação, não é isso? Só que Deus ele nos convida a uma jornada onde a visão espiritual ela supera as circunstâncias. E foi essa fé que fez Abraão partir sem saber para onde ia. Ele largou a facilidade da casa do papai, meu irmão, e foi embora, sem saber para onde estava indo. Foi essa fé que sustentou Moisés diante do mar aberto. Não, eu vou passar que esse mar não vai me engolir, né? Não é isso? E é essa fé que mantém cada um de nós firmes, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Quando tudo parece destruído, sem um futuro. Seja lá qual área da vida for, acho que cada um de nós já passou por um deserto, por uma dificuldade, por algo que nos fez pensar, cara, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo no final? Quantas vezes a gente olha para as nossas lutas e a gente pensa,
que Deus está distante. A gente fala, não é possível. Quando as respostas demoram, quando as portas parecem estar fechadas, a nossa tendência é natural. É o quê? Duvidar. Não é possível. Só que andar por fé significa confiar que Deus está agindo, mesmo quando os nossos olhos eles não conseguem enxergar um palmo à nossa frente. É assim como o sol continua brilhando mesmo nos dias mais nublados. Deus ele continua operando mesmo quando tudo parece parado. Você pode não estar enxergando, mas Deus ele está trabalhando. E essa confiança de que isso está acontecendo faz toda a diferença na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, se você está enfrentando hoje um tempo de espera ou incerteza, lembre-se, a fé não é baseada naquilo que a gente vê, mas na palavra imutável de Deus. A mesma voz que disse, haja luz, ela continua sustentando a sua vida e o seu propósito. A fé, ela não ignora a realidade. A fé não é algo imbecil, né? Que o que ignora a realidade é algo imbecil. Mas ela apenas enxerga uma realidade maior. A fé, ela não ignora a realidade, mas aos olhos humanos, na maioria das vezes, ela não faz sentido algum, porque a gente não contempla. Então não se abale por aquilo que os seus olhos estão vendo hoje, porque o seu Deus, ele trabalha no invisível. O nosso Deus, ele trabalha no invisível. A sua história já foi escrita por Deus. Está escrito isso na palavra. E eu creio na palavra. E no tempo certo, a promessa dele vai se cumprir na sua vida. Creia nisso. Não estou aqui fazendo um culto motivacional. Vocês sabem quando tem que bater, bate mesmo. Cara, mas quantas vezes a gente paralisa? Quantas vezes o cenário é caótico? Quantas vezes o cenário... Esse ano de 2024, para quem está aqui na igreja, sabe o que a gente passou aqui, cara, que loucura, que vendaval, morre o apóstolo Rina e vai de um lado para o outro, a loucura. Mas eu tenho fé nas promessas de Deus. Eu não vou desistir, eu falei desde o início, cara, eu vou ficar aqui até depois do fim, até o final. Eu vou apagar a luz se for necessário, mas eu vou estar aqui para fazer isso. Eu não larguei minha vida há 11 anos atrás para chegar aqui e desistir das promessas de Deus de uma hora para outra. Porque quando Deus me chamou, eu tinha um bom emprego, morava num lugar bom, tinha tudo, mas Deus falou, larga tudo e vai embora. Vocês sabem da minha história, passei dificuldade, fiquei sem pagar a luz, sem pagar... Cara, e continuo aqui, e não vou desistir. Porque Deus não me chamou aqui, largar tudo, para só olhar para as promessas de longe, igual os outros 10 que estavam com Caleb e Josué, todo mundo sabe dessa passagem, amém? E fala que assim, não dá para invadir lá não, porque os caras são muito grandes, eles vão quebrar a gente. Isso na nova tradução na linguagem do Blinelson, né? Eles vão quebrar, os caras é gigantão. Ficaram com medo, cara. Não foi para isso que Deus me chamou. Eu não sei qual é o teu gigante, mas não seja como os 10 espias, seja como Josué e Caleb, que creram nas promessas de Deus e confiaram mesmo que os olhos dissessem algo diferente. O nosso maior desejo deveria ser agradar a Deus, sabia? E esse é o meu maior desejo. Sabe qual é a minha oração? A oração que eu faço sincero diante de Deus, eu falo, Deus, se for para eu trazer escândalo para o teu nome, me leva o mais rápido possível, porque eu quero agradar a Deus. Se for para trazer escândalo para Deus e muitas pessoas, porque infelizmente o ser humano tem mania disso, um pastor falha, um líder religioso falha, é quase que Deus fosse o culpado. Homens são falhos, e eu não quero viver essa verdade. Eu sou falho, mas eu não quero trazer escândalo para o nome de Deus. Então eu prefiro a morte do que trazer escândalo para o nome de Deus, porque eu quero agradar a Deus. No versículo 9 e 10, fala assim, por isso temos a ambição de lhe sermos agradáveis, quer estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos, porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Paulo aqui nesse texto ele nos leva a um princípio fundamental da vida cristã, que a gente não vive para nós mesmos, mas para agradar ao nosso Senhor.
No contexto histórico, essa mensagem era crucial para aqueles crentes lá de Corinto. A cidade era um centro comercial próspero, onde muitas pessoas buscavam status, riquezas e prazeres. No entanto, Paulo ele lembra que a verdadeira missão do cristão, ela não deve estar em agradar o mundo ou fazer aquilo que o mundo gosta, mas de viver de forma que seja agradável a Deus. A gente vive nesse mundo. Quem já ouviu falar da história da Ai, caramba, enrolei a boca. A graça da garça. Quem já ouviu falar? Ela é branquinha, né? Mas ela fica com os pezinhos na lama, né? Não é isso? E quando ela sai, ela continua branca. Essa é a graça da garça. Somos os cristãos nesse mundo. A gente foi chamado a estar nesse mundo que muitas vezes vive diante de uma lama. A gente vai estar no meio da lama, mas sem se sujar. É isso que é o importante. Sem se sujar com essa lama, sem viver da lama. Paulo ele usa a palavra ambição, que no original do grego é filotimeumai. E essa palavra, ela transmite a ideia de um esforço diligente, um objetivo de vida, algo que a pessoa fala que assim, cara, eu quero viver para isso, e ela foca. Sabe uma pessoa que quer passar num concurso público, que ela se retira? Eu tive um professor na minha faculdade, foi o melhor professor que eu já tive, eu ia atrás dele, só queria ter aula com ele de penal. O cara foi presidente do tribunal do júri durante 5 anos seguidos. Na época ele já era desembargador. Cara, e ele falou, eu passei minha faculdade toda sem abrir um livro, só colando. Mas quando eu me formei, eu falei, eu tenho que resolver minha vida. Ele falou, fiquei 3 anos sem botar o pé de fora de casa. Vocês acham que eu passei no primeiro concurso? Não, passei no segundo. Mas passei. Só saí de casa depois que eu passei. Ele tinha foco, ele era dirigente. Ele falou, cara, ele vacilou lá, mas ele pegou lá o diploma dele. Mas quando ele falou, cara, agora eu tenho que estudar para resolver minha vida. É um cara que a família toda é jurista. O avô dele dá o nome do fórum, lá do fórum da Baixada. Você está entendendo? Então o cara falou, cara, eu tenho que fazer a minha parte. E é disso que Paulo está falando aqui. Ser dirigente, ter um objetivo. Qual é o objetivo da tua vida? O objetivo da minha vida é agradar a Deus. Através da minha família, do meu trabalho, do meu ministério, de tudo que eu faço, tudo que eu tenho. E isso significa que agradar a Deus não é algo acidental, mas é uma decisão diária. A gente acorda todos os dias, cara, hoje eu vou viver o meu melhor para agradar a Deus. Esse princípio, ele ecoa nas palavras de Jesus lá em Mateus 6,33, quando fala assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se a gente, tudo que a gente fizer não for buscando em primeiro lugar o reino de Deus, a gente está falhando. E hoje muitos vivem em busca de reconhecimento humano. A gente quer ser admirado, valorizado, aceito, mas no final a única opinião que realmente importa é a de Deus. Sabe, quando a gente vai confessar para alguém um pecado, é necessário, está escrito na Bíblia. Só que aquele que a gente deveria mais temer, ele já sabe, é Deus. Antes de você abrir a boca para falar com alguém, confessar e orar, porque a Bíblia ensina a gente a fazer isso, Deus ele já viu. E a única opinião que importa é dele. Se a gente tivesse essa concepção 24 horas por dia no nosso coração, a gente não pecava. A gente não vacilava, porque confessar para os outros é mole, cara, diante de ter o conhecimento de que Deus está vendo todas as coisas que a gente pensa, fala e sente, que é o único que sonda os nossos corações. Deus ele não olha para números, seguidores ou riquezas, ele olha para um coração que o busca de verdade. Deus ele só quer o nosso coração desde o início da Bíblia. Eu sempre falo aqui, a Bíblia é dividida em 2, né? Plano original de Deus, lá no Éden, com Adão e Eva, pá. Que um monte de gente acha que é folclore. Mas está na Bíblia, para mim, eu creio como uma realidade. E aí veio a queda, o homem pecou, quis ser como Deus, quis ter o conhecimento de Deus. Aí o resto da Bíblia toda é Deus tentando se reconciliar com o coração do homem. O tempo todo Deus em busca do homem, falando assim, cara, eu te amo, eu quero você, eu quero botar você dentro do plano original de novo, eu preciso do teu coração. O que Deus quer de nós é o nosso coração.
Se Jesus voltasse hoje, ele encontraria você vivendo para agradá-lo? As suas escolhas diárias refletem alguém que crê na eternidade? Essas são perguntas que a gente precisa se fazer constantemente. Afinal, o tribunal de Cristo ele não será o julgamento de condenação, mas vai ser a recompensa para aqueles que viveram para a glória de Deus. É a recompensa para aqueles que viveram para a glória de Deus. Se tua vida aponta para a glória de Deus, o grande julgamento não vai ser para condenação, vai ser para recompensa. O verdadeiro sucesso não está no reconhecimento dos homens, mas no sorriso de Deus sobre a nossa vida. Ele olha para a tua vida, ele se agrada. Ele fala assim, caraca, esquece, todos nós temos defeitos. Não estou falando que você tem que ser perfeito, que não, a Bíblia diz que estamos sendo aperfeiçoados. Até o grande dia, quando estaremos perfeitos em Cristo, amém? Seremos perfeitos em Cristo, porque o nosso corpo vai ser glorificado, é outra história. Mas eu estou falando, cara, a tua busca, o teu desejo, tem agradado a Deus? Alinha a sua vida com o céu. Não se distraia com aquilo que é passageiro, porque grandes são as recompensas para aqueles que vivem para a glória de Deus. Então viva de forma a ouvir, conforme está na palavra, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Olha só que maravilha você chegar num tribunal e falar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim para mim, todos os caminhos levam a Deus. E é uma grande mentira e uma grande verdade ao mesmo tempo. Por que é uma grande mentira e uma grande verdade? Isso aí. Só Jesus leva a Deus, porque está escrito na Bíblia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então só Jesus leva a Deus. Eu volto a falar, eu não estou falando de religião, estou falando de Jesus. Amém? Então só Jesus leva a Deus. Agora, por que é uma grande verdade? Porque independente daquilo que você buscar, achando que vai te levar a Deus, um dia você vai estar diante dele. Seja para condenação ou para entrar no gozo do Senhor. Então todos os caminhos vão te levar a Deus. O dia do grande juízo ninguém foge. Todos estarão de lá diante de Deus. Mas como tem sido a nossa vida? A gente tem colocado Jesus como o principal sobre nossa família, sobre os nossos pensamentos, sentimentos e emoções? Muitos creem que a religião é a salvação de tudo. Cara, mas a religião não salva ninguém. O pastor Fernando não salva ninguém. O Bola de Neve não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Um dia isso aqui tudo vai ser destruído pela mão dos homens. Um dia vai ter o Armagedon, vai ter a grande guerra. E o que vai sobrar é aquilo que você crê. É para onde você está olhando. Independente, não vai existir mais uma religião. O que vai existir é a busca incessante por Cristo. Igual aqueles homens, aqueles cristãos do primeiro século. Será que estamos preparados para isso? Fica de pé, abaixa a cabeça e fecha os olhos em nome de Jesus. Será que estamos preparados para o céu? Porque esse mundo ele vai passar. E a nossa casa verdadeira, ela não é aqui. Deus, ele nos chamou para algo muito maior. Ele nos chamou para uma vida que não termina num túmulo, mas ela continua na eternidade. Então, se você está cansado, ferido, desanimado, lembre-se de uma coisa: existe uma esperança maior para você. Não viva como se tudo terminasse aqui agora. Viva com os olhos fixos no céu. Porque essa é a fé que nos sustenta. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E eu quero te chamar, te convidar a fazer uma reflexão da tua vida nesse momento de louvor, a pedir para Deus sondar o teu coração. Esse é um momento teu com Deus. Não tem nada a ver com homens. Ninguém tem que te acusar. Ninguém tem que apontar um defeito. Ninguém tem que ficar falando o que você fez ou o que não fez. Mas você e Deus sabem aquilo que tem te afastado dos propósitos do plano de Deus.
aquilo que tem te afastado do coração do Pai, aquilo que tem feito com que você caminha passos largos para longe de Deus. E esse é um momento de reconciliação. Então peça para Deus sondar o teu coração. Se for preciso, chore na presença dele. Não tenha vergonha porque ele está do teu lado, não. Porque Deus, ele faz essas coisas em cultos mais vazios mesmo. Se ele quiser fazer um culto cheio, ele faz também. Mas é porque Deus, ele te ama ainda. Se ele te trouxe até aqui essa noite, é porque ele quer o teu coração. Então deixa Deus falar o teu coração nesse momento, enquanto ele escuta esse louvor. Em nome de Jesus. Talvez eu não tenha quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se eu tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. E mais uma chance. Eu quero nascer do meu espírito. Eu quero matar minha carne, fazendo a vontade do seu espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance para essa, talvez eu não tenha mais. A gente não sabe o dia de amanhã. Muitas vezes a gente vive protelando decisões, empurrando com a barriga coisas que a gente sabe que tem que mudar no nosso meio. Mas a grande verdade é que a gente nunca sabe quando vai ser o último dia. Na verdade, a gente nunca sabe quando vai ser a última vez que a gente vai abraçar os nossos filhos, os nossos pais. Um dia sairemos de casa e nunca mais voltaremos. E quem vai requerer a nossa alma? Isso é o que importa. A Bíblia fala sobre isso. Então, pede mais essa chance para Deus. Viva somente para Deus. E você vai ter uma família maravilhosa ao teu lado. Você vai ter pessoas que olham para você, mesmo com todos os defeitos, e vão ver Deus na tua vida por causa das tuas escolhas. Se
você sabe que essa palavra foi com você, que nesse momento de reflexão, de oração, Deus ele ministrou o Espírito Santo, que é a tua garantia para a eternidade. Ele ministrou o teu coração, não foi por emoção ou sentimento, de que tudo aquilo que foi falado aqui foi para você. Eu te convido a botar a mão no teu coração e repetir essa oração comigo. Não é uma oração de entrega para Jesus, não. Mas é uma oração para que você permaneça com os olhos no lugar certo. Se você sabe que você precisa, coloca a tua mão no teu coração e repita comigo. Senhor, abre os meus olhos para que eu enxergue além do visível. Me ensina a viver com propósito e fé, sabendo que a minha verdadeira casa está contigo. Espírito Santo, me fortalece e fortalece também aqueles que estão fracos e desperta em mim o desejo de viver para ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que essa palavra gere em cada um de vocês um desejo ardente de viver para a eternidade, porque sem esse desejo a nossa vida é muito pequena. Em nome de Jesus. Amém.